Muito bem, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Prosperidade Emocional, que também é um vídeo aqui no YouTube. Maravilha? E o tema de hoje é como reescrever a sua história com mais plenitude de luz e beleza e bênçãos do divino. Naturalmente o título não é esse, essa é só a temática por trás. O título eu ainda nem decidi qual é. Mas eu digo para vocês que foi um vídeo podcast muito legal, muito bonito e que para mim também de grande aprendizado, pois foram insights muito legais que eu tive no dia de hoje, inclusive, e que me inspiraram a gravar este vídeo podcast. Bom, o que eu desejo para você? Bom vídeo para você, boa escuta. Se você estiver no podcast, minha dica para você é: não escuta em velocidade aumentada, escuta na velocidade normal, para que você possa receber a luz na pureza que ela veio. Não porque o Fábio é puro, mas porque a luz que vem nesses lugares de fé e de palavra são coisas muito boas, vem uma luz muito boa, né? Então, meu desejo para você é: escute com calma, com tranquilidade, nem que você escute uma parte agora, outra parte depois e tal. Tá bom? Então é isso. Voltamos depois da vinheta e beijo no seu coração. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Estava refletindo sobre as várias técnicas que a gente tem de curar o passado, de lidar com elementos inconscientes na nossa vida. E essa pessoa que eu estava atendendo, naturalmente vou resguardar a história e o nome dela, óbvio, né? Tinha questões com a sua mãe. Tem questões com a sua mãe. E essas questões, né, que ela tem com a mãe, produzem nela um efeito consciente vindo do inconsciente, porque o inconsciente responde por 95% de nós, né? De acordo com os estudos aí das ciências, né, do comportamento, né? Então o inconsciente responde por 95% do nosso eu, né, da nossa identidade. Então naturalmente os outros 5% somos nós no consciente, aqui na lida, né? Você me escutando, você aí conversando com alguém e tal, né? Então, quando nós reagimos a alguma coisa que acontece na nossa vida, nós estamos reagindo muito pautados por aquilo que está dentro do nosso inconsciente, por aquilo que está acontecendo com a gente em camadas que nós não temos consciência, porque é inconsciente, né? Só que aí é muito louco isso, porque vamos pensar assim: bom, eu quero lidar melhor com a minha mãe, mas como é que eu vou conseguir fazer isso se a minha reação instintiva ela vem de um lugar de dores, um lugar delicado, às vezes de traumas, de memórias que não são muito legais? E aí, naturalmente, né, meus amigos, a ciência do comportamento humano, né, ela vai trazer para nós muitas possibilidades, né, sobre como que nós lidamos com essa questão do nosso passado, né? A programação neurolinguística tem vários processos regressivos que são fantásticos e muito legais. Eu particularmente tenho também a formação, né, como especialista na programação neurolinguística, ainda que hoje eu use pouco, né, mas tenha como uma ferramenta para aplicar. A hipnose também faz um trabalho muito legal nesse sentido. Mas o que foi muito interessante nesse encontro, né, onde estávamos face a face com um passado multifacetado em dores, porque uma coisa é um trauma, que é uma memória, outra coisa são dores, diversas dores, né, que a gente tem em relação a uma pessoa, né?
E é como eu falei, né? Existem várias maneiras da gente lidar com isso. Mas existe também a maneira que hoje eu descobri e que foi muito legal, e eu vou partilhar com você isso, porque uma regressão pela hipnose, pela PNL, é legal. É legal, não vou negar pra você. Vai funcionar? Vai funcionar. Não vou negar pra você isso não. Mas um outro lugar que é um lugar que eu digo pra vocês que eu gosto muito, ele é até mais construtivo. Uma das coisas que eu percebo em relação a PNL, hipnose e tal, ainda que eu seja especialista nessa área e gosto bastante, a PNL mudou minha vida. A hipnose me ajudou muito com meditação, né? Nos tempos em que a minha cabeça era muito bagunçada e eu queria meditar e não conseguia. Então, tanto a PNL quanto a hipnose me ajudaram muito. Mas tem uma coisa que a PNL e a hipnose não fazem tão facilmente, na minha concepção, posso estar errado. Se você é um especialista em hipnose ou em PNL, por favor, me corrija aí nos comentários. Eu posso sim estar errado, tá? Mas isso é uma análise que eu tenho e de forma humilde compartilho, mas também estou aberto, caso você esteja vendo aí, de uma forma, não é isso, puta, fala aí, né? Vamos partilhar aí, vamos trocar e crescer junto. Mas uma coisa que até esse momento, né, eu acho, é que comportamento, hábitos, crenças, eles não são modificados da noite para o dia. Comportamentos mais profundos, crenças mais profundas, reações mais instintivas, a partir de um local de dor, mais uma vez, eles não são modificados rapidamente. Quando nós aplicamos uma técnica de PNL, hipnose, de regressão, às vezes um colapso de âncoras, que é uma técnica legal também, ou então uma regressão múltipla e tal, ela sim vai trabalhar no foco da dor, ela vai ajudar em processos cognitivos, nas camadas profundas da mente, no foco da dor, mas elas não conseguem mudar as suas crenças por completo, elas não conseguem mudar a forma como você concebe algumas coisas. Você não vai passar a amar, como numa transformação da água para o vinho, uma pessoa a partir de uma regressão. Você vai passar a ter mais consciência. Você vai passar a perceber que você pode mudar o seu sentimento. Mas em essência, a construção, a nova construção da sua cognição, a nova construção do seu comportamento, ela virá com o tempo. Ela virá com o viver. Ela não acontece assim. E essa é uma grande questão da nossa sociedade hoje em dia, que busca as soluções rápidas, querem as coisas para ontem. E às vezes mesmo, esquece da lei da semeadura. Porque não tem como você colher aquilo que você não plantou. É preciso semear para que você possa colher. Você não vai conseguir colher amor num terreno onde você só semeou a dor. Mas num terreno onde foi semeado a dor do seu passado, mas onde você regou esse terreno com a mudança, com a busca da compreensão, da tolerância, do amor, aí sim você vai colher o amor. Mas num terreno onde você semeou a dor, que foi o seu passado inconsciente de dor, onde você continua reafirmando esse passado, falando não gosto, odeio, que merda, que pessoa chata e etc., você não vai conseguir colher amor. Então, ferramentas, que são ferramentas legais, que trabalham o nosso inconsciente de dor, esse lugar da onde vem as nossas reações, eles fazem uma parte do processo.
eles não conseguem fazer tudo. Porque uma outra parte do processo está de acordo com você, como um jardineiro, ser um belo profissional no seu jardim. Então, se no solo da sua vida você passou inconscientemente, porque se está no seu passado, muita coisa está gravado lá no inconsciente, você passou por momentos de dor, por momentos de trauma, saiba que nesse momento, você como um jardineiro do jardim da sua vida, você pode sim, na aguinha do seu regador, regar o seu jardim com tolerância, com afeto, com compreensão, com empatia, com amor, com humildade, menos ego. Sabendo que regando dessa maneira o teu jardim, é como se você estivesse jogando uma água fluidificada, como dizem os espíritas, uma água benta, como dizem os católicos, uma água abençoada também, né? Num solo tóxico. Confiando e tendo fé de que a energia de bênçãos da sua água, ela vai entrar terra abaixo, em camadas que você não consegue enxergar para além da camada da terra, ela vai molhar, ela vai abençoar e ela vai trazer luz, e essa luz vai trabalhando o seu inconsciente. E isso não é só, gente, filosófico, isso é prático. O próprio Augusto Cury fala a importância de nós, a gente não tem como apagar, falas do Augusto até, tá? Do Augusto Cury. É claro que eu estou traduzindo a fala dele, não estou colocando entre aspas aqui, tá bom? Eu estou fazendo mais um resumo, né? Mas o Augusto Cury, uma das coisas que ele fala que é muito interessante, você não tem como apagar o seu passado. O seu passado de dor, que muitas vezes você olha e fala assim, ai, meu passado, se eu pudesse apagar meu passado, não. Bem-aventurados os aflitos, pois deles será o reino dos céus, é uma fala bíblica. Não lembro quem falou e o versículo que estava, já estudei, já passei dessa parte. Não vou me recordar disso agora. Mas isso é bíblico, conhecido. Por quê? Porque as nossas aflições, se bem utilizadas, nos ajudam na nossa elevação consciencial, espiritual. Então, é aí que a gente entra no elemento da fé. E é aí que eu falo para você olhar ao seu redor, olha ao seu redor, metaforicamente, não é só fazer assim, não. Olha metaforicamente ao seu redor, nas mídias sociais, olha para o seu seio familiar, para os teus amigos, para os teus colegas, aí, olha para as pessoas que você conhece, e eu lhe pergunto, qual dessas pessoas é para ti um norte moral e inspirador de boa conduta, de bom comportamento, de amor, de tolerância, de aceitação, de compreensão, de empatia, de humildade, de luz? Olha ao seu redor, veja se você enxerga uma pessoa não falha, uma pessoa que é 100% ali o tempo todo. Tem? Talvez tenham pessoas que você se inspira, mas ainda assim as pessoas que geralmente nós nos inspiramos têm falhas. E aí eu digo para você uma coisa que mudou muito a minha vida. Eu falei assim, bom, para eu poder evoluir como ser humano, eu preciso entender o que eu estou fazendo de errado. Mas para entender o que eu estou fazendo de errado, eu preciso ter um parâmetro daquilo que é certo. Eu preciso saber o que é o certo e o que é possível de se fazer. Não encontrei em nenhum lugar, nenhuma outra figura que me mostre tanto esse caminho como um cara chamado Jesus. E antes que você olhe, você é católico, você é isso, não sou nada. Não sou católico, não sou budista, não sou espírita. Fábio, budista, eu acredito em Jesus, sei, não tem problema, eu não tenho religião. Eu não tenho um rótulo aqui, isso é o quê? Eu sou um cara que eu estudo Jesus. Eu sou um cara que eu me conecto com a espiritualidade, com os seres espirituais. Eu sou um cara que eu acredito
nas energias multifacetadas que existem e que compreendem o viver, onde não existe apenas Deus e Jesus, não existe apenas Deus, Jesus e os santos, existem outras entidades. E antes que você queira me rotular como um bandista, não me rotule de nada, não gaste seu tempo com isso. Mas eu sou um cara que estudo Jesus, me conecto profundamente à espiritualidade de várias maneiras, para que eu possa, a partir do estudo de Jesus, aonde que eu vou estudar Jesus? Na Bíblia. Onde é que você vai estudar Jesus, meu amigo, minha amiga? Na Bíblia. Depois de você estudar a Bíblia é demasiado subjetiva, difícil de entender, na minha concepção, tá? O que eu faço? Eu vou na inteligência artificial, que é uma ferramenta. Alguns falam assim, inteligência artificial é do reino maligno. É uma ferramenta, a forma que você usa é o que vai determinar o que ela é. Me ajuda muito a evoluir. Eu coloco lá, ó, me explica mais aí sobre o capítulo 2 de Lucas. E como é que eu posso aplicar ele na minha vida hoje, agora? Ó, tô com um problema nisso. Né? Não uso a inteligência como meu terapeuta, não é isso, né? Eu tenho meu terapeuta. Não, eu uso a inteligência para que ela possa me ajudar com explicações sobre aquela passagem bíblica. Fábio, mas você pode buscar um vídeo do pastor, do padre e tal? Posso, eu sei que eu posso. Mas eu não quero uma visão que tenha um viés católico, evangélico, espírita. Não, eu quero uma visão neutra. E eu peço isso para a inteligência, me traz uma visão neutra. Por que a visão neutra? Porque se eu estudo a Bíblia sob a via católica, eu vou ter a visualização católica. Eu não quero. Se eu for estudar sobre a via evangélica, eu vou ter a visualização... Eu não quero. Existe muito mais entre o céu e a terra do que se fala numa igreja católica, evangélica ou no centro espírita. Então eu busco entender e compreender Jesus no seu comportamento sob diversas visões, para que eu possa desenvolver e acessar dentro do meu coração a luz, pois a luz está em todos nós. A partir do momento que Jesus se foi, o Espírito Consolador, como ele fala na Bíblia, não estou falando de evangelho, católico, nada disso, tá, gente? O Espírito Consolador, isso é bíblico, tá? Ele veio para nós, o Espírito Santo, o Espírito do próprio Jesus, ele veio habitar em nós. Nós nascemos como um sopro divino, com a centelha divina. Então nós nascemos com a centelha. Está dentro do nosso código de funcionamento a matriz energética, moral, consciencial, ética do divino. Não é sobre a gente buscar isso lá fora. Não. É sobre a gente acessar aqui dentro. E o que acontece quando você começa a acessar a sua matriz cósmica que existe dentro de você? Cósmica porque vem do cosmos. Você não vem da Terra, você não vem do seu pai e de sua mãe, você vem do cosmos. Seu pai e sua mãe geram um corpo. O corpo só vem com a vida porque a vida é um elemento divino. Você não é filho do seu pai e de sua mãe, você é filho do divino, do Criador. O seu corpo, sim, uma obra e construção do seu pai e sua mãe, os genes, você é assim parecido com a sua mãe, assim parecido com o seu pai, sua personalidade, isso, legal. Mas o sopro da vida que faz você... Esse é divino. Então o seu pai ou sua mãe da terra, que são passageiros, não são eternos, eles vêm aqui na nossa vida, né? O meu pai, minha mãe, para que eu possa quitar débitos com eles, para que eu possa cumprir missões. Essa pessoa que eu falei, ela veio com a mãe nessa vida para cumprir uma missão. Uma delas se desvirtuou do caminho. Significa que as duas vão desvirtuar? Não, não significa isso. Mas aí eis o cerne da questão, como é que a gente cura o nosso passado, então? Para você aí que está aí na sua casa, não consegue fazer uma terapia, para você que está na sua casa aí, não tem grana, não tem tempo para poder estar com um profissional, como é que você consegue então curar o seu passado? Naturalmente, se você está aqui escutando, vendo esse vídeo ou escutando esse podcast, você sabe que o Fábio
Se você não sabe porque você está me vendo pela primeira vez ou me escutando pela primeira vez, o Fábio é um cara que ele vai falar da espiritualidade. Eu não vou falar da materialidade. E uma das maneiras belíssimas que eu descobri hoje sobre curar-se dentro da gente é a luz da fé. A luz do entendimento, do estudo, do acesso dessa luz que há em nós. Porque literalmente, gente, quando você caminha buscando princípios comportamentais mais elevados, e aí eu digo para você, a minha figura exemplar nesse sentido é Cristo. Buda é uma figura também, Dalai Lama é uma figura também. E tem vários outros avatares aí que nos ajudam nisso, mas eu adotei Cristo como meu avatar moral, comportamental, ético. Para mim é o 01 da brincadeira aí. Cristo para mim é o meu grande mestre. Então adote o seu. O importante é você adotar algum elemento de referência para você poder olhar e falar assim, tá ok, tem outra maneira de eu lidar com isso? Para que você possa começar a reescrever a sua história. E reescrevendo a sua história é você regando o seu jardinzinho para que você possa colher, então, frutos diferentes daqueles que foram semeados aí dentro. Porque não necessariamente você consegue controlar a semeadura, mas você consegue controlar o processo de regar, o processo de cuidar. E quando você rega o teu jardim com amor, com compaixão, com tolerância, com humildade, com resignação, quando você rega o seu jardim com princípios comportamentais, vou falar do Cristo porque é o meu exemplo, a partir de exemplos crísticos, naturalmente, meus amigos, não tem como você não colher algo diferente que não o amor. Vou lhe dar um exemplo, isso é a forma prática, para que você vá reescrevendo a sua história gradativamente. Ah, então hoje eu vou lidar com amor com aquela pessoa, compreender, então amanhã tô curado. Não! Lembra que eu falei que não é assim, ó? Não é Harry Potter, varinha mágica. Não é o mágico de Oz, plim, abracadabra. Não é isso não, meu amigo. Precisa de tempo. Precisa de uma construção aí dentro. Se você tiver pressa nesse processo, pode até ir embora desse vídeo. Não é sobre pressa. É sobre a construção dentro de você de princípios maiores de comportamento para que você tenha mais luz no seu coração. Porque se bateu e doeu, segura que é teu. Não é do outro não. É teu. E lhe será cobrado aquilo que você fez ou deixou de fazer. Não é assim, ah, mas fulano de tal não fez. Então, lamento. Isso é uma coisa que a gente aprende na escola. Ó, se você tomar uma porrada do seu amiguinho, se você bater de volta, você perdeu a sua razão. Aprendemos na escola isso. Eu aprendi isso na escola. Não revide. Isso é resignação. Tipo, ó, não sou da violência. Quer bater aí? Bate, vou embora. O que Jesus falou? Deu em uma face, dê a outra face para ele bater. Significa que você vai ser um saco de pancada? Não é sobre isso. Você pode fugir. Você pode sair. Onde a gente vai falar da vida. Então venha, me bata. Não, não é sobre isso. E eu não estou falando sobre o bater físico. Eu estou falando sobre o bater emocional. Estou falando sobre o bater verbal. Sobre as ofensas. Estou falando sobre isso, tá? Por quê? E até porque muitos dos problemas, muitas das agressões físicas são antes agressões verbais. Pois bem, então, aí sendo um pouco mais assertivo, acho que eu estou dando muitas voltas aí na filosofia, né? Para você começar a reescrever a sua história, a fé, a busca de um entendimento, de um norte moral, ético, comportamental, a busca ativa, porque isso não vai chegar para você sem isso. Não, você precisa buscar isso. Você precisa ler a Bíblia, buscar lá alguma pessoa que te explique. Eu falei, a inteligência artificial pode ser outra coisa. Pode ser o seu pai, a sua mãe, um mestre, um guia seu. Mas buscar a luz comportamental para você olhar e falar assim, não, então isso aqui é possível. E o próprio Jesus falou isso para nós. Tudo que fiz, podereis fazer melhor. O
que ele fez? Ele simplesmente deu um beijo e chamou de amigo Judas Iscariotes, que foi o cara que o traiu. Ele simplesmente teve um olhar amoroso, compassivo, empático, profundo em Pedro, que falou para ele: você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Ele olhou para Paulo, já depois de ter partido, falou assim: Paulo, por que você me persegue? E Paulo se tornou fervoroso em defender Jesus. E Paulo é um grande exemplo. E eu garanto que você não é Paulo. Sabe por que você não é Paulo? Porque você não matou, você não roubou, você não trucidou, você não acabou com o cristão como Paulo acabou. A história de Paulo é muito legal nesse sentido. Paulo, ele antes de se converter e defender o Cristo, Paulo ele acabava com a raça dos cristãos. Ele não tinha empatia zero. Tá chorando? O problema é seu. Chora, morra. Paulo tinha raiva. Paulo acabava com os cristãos. Acabava. Então o que estava na cabeça de Paulo? Paulo era assombrado por suas memórias. Dia e noite e dia. Mas Paulo regava o solo do seu dia a dia falando do Cristo. Paulo regava com amor, com resignação, com resiliência. Paulo regava não apenas falando do amor, mas sendo o amor. Paulo regava transformando a sua vida. Paulo conseguiu reeditar a sua história, porque ele não podia apagar. Então ele reeditou a sua história a partir daquilo que ele escolheu fazer no presente. As sementes do jardim de Paulo eram muito piores do que as sementes do seu jardim. Mas Paulo escolheu, ele mesmo, buscar a água da luz para ele regar o jardinzinho dele e fazer da vida dele o que foi. Grande parte da vida de Paulo é um exemplo para todos nós. Grande parte da vida de Paulo, em várias de suas passagens e palavras que são belíssimas. O trabalho evangelizador de Paulo, de expansão daquilo que conhecemos como igreja, daquilo que conhecemos como Cristo, é fantástico. Mas lembre-se que Paulo foi horrível. E às vezes a gente condena uma pessoa, é incapaz de perdoá-la por conta de uma brincadeira ruim que ela fez com a gente, ou por conta de uma fala às vezes um pouco mal educada. E sem que você saiba, se você é uma pessoa que às vezes lê a Bíblia, e se você for começar a ler a Bíblia, você vai gostar do Paulo. Paulo foi muito pior do que muita gente que está do nosso lado. Muito pior. No entanto, Paulo é um exemplo muito claro. E Paulo naquela época não tinha hipnose, PNL, psicologia, nada. Mas ele, pela luz da fé, reeditou a sua história, reescreveu o seu livro e deixou o legado que deixou. Estou querendo dizer com isso para você, meu amigo, minha amiga, que se você não fizer nada, nada vai acontecer com a sua história. Você não é refém da sua história. Você não é refém do seu passado. Não, não. Não é não. Se fosse, não teríamos a figura de Paulo na Bíblia. Você pode sim reescrever a sua história dentro da sua casa, com o telefone que você tem, com o computador que você tem. Se você está me assistindo é porque você tem acesso à internet, e ou você tem um computador, um telefone ou uma televisão, e você pode sim estudar a Bíblia. Não é estudar para ficar evangelizando pessoas, não é sobre isso. É estudar para você entender como é que você pode agir no dia a dia com princípios de empatia, tolerância e amor. É estudar para você ver o que Jesus fez quando Jesus falou: Zaqueu, desça da árvore, vamos jantar junto. Só para você saber, Zaqueu era um cobrador de impostos, odiado por todos. Jesus, por exemplo, buscou pescadores que detinham pouquíssimo conhecimento, transformou a vida deles. Jesus jantava, ia na casa de leprosos para cuidar deles. O que eu quero dizer para você é que eu não estou aqui pregando Jesus para você, não é sobre isso. É sobre um cara que passou aqui e que fez coisas humanas para mostrar para nós, porque ele mesmo falou que tudo que fiz podereis fazer melhor. Então você pode fazer melhor. Você pode ir além do seu ego. Pô, mas eu não entendo.
Ah, mas foi mal comigo, eu vou ser mal com o outro também. Você pode ir além do seu ego, mas muitas vezes você sucumbe. Sabe por que você sucumbe? Ah, é isso mesmo, não me tratou bem, também não vou tratar bem não. Ah, olha aí, nem falou comigo, então se lasque. Aí é quando você deixa que a sua luz se apague, porque a luz do outro não está acesa. É quando você deixa de acessar a sua sabedoria espiritual superior divina, porque o outro está no terreno do ego. Percebe o quanto que nós nos perdemos por causa de conceitos errados na nossa cabeça? Imagina se Jesus, que viveu num tempo de miséria, fome, opressão, se você acha que os governos hoje em dia são opressores, Jesus vivia num lugar muito pior. Imagina se ele cedesse. Imagina você falar, não vou pregar o amor, não. Só tem bosta. O que está acontecendo? Não. Ele era a luz no meio de todas as atrocidades que aconteciam. Era a luz no meio do medo, era a luz no meio da opressão. Era a luz no meio de pessoas que não tinham consciência tanto das coisas. Hoje nós temos consciência de quem é Cristo. Hoje nós temos consciência de amor. Hoje nós temos informação suficiente para poder saber como nos portar. Imagina naquela época onde as pessoas não tinham nada disso. Jesus foi essa luz para elas. Mas a gente olha esse cara aí e a gente acha que ele é distante. Ele não é distante não, ele está mais próximo de você do que você imagina. Você pode fazer igual a ele. Ele mesmo falou isso. Tudo que fiz poderia fazer melhor. Você pode fazer igual a ele. Cabe a você escolher qual é a aguinha que você vai jogar na tua horta. E aí sim, minha amiga e meu amigo, com o tempo, você vai gradativamente molhando a sua horta com fé, com empatia, com tolerância, com consciência, com aprendizado diário. Você vai conseguindo iluminar os solos escuros, os lugares e os ambientes escuros do seu inconsciente, onde residem dores. E aí você começa a viver dias melhores, mais plenos. Não plenos porque você fez uma compra, ou porque você agora é isso, ou conquistou tal coisa material, mas pleno de luz. Percebe? Você não precisa de um celular novo, de um computador novo, você não precisa de um carro novo, de uma roupa nova, você não precisa de uma viagem super legal, você não precisa de uma foto maneira que todo mundo... Você não precisa de nada disso. Buscar isso é buscar os sonhos da terra. Mas se queres buscar algo que te preencha na sua plenitude, preencha o vazio que muitas vezes você encontra, preencha-se da luz. Mas é aquilo, se você não parar em algum momento para respirar, escutar uma música, ver os pássaros, escutar a brisa, que às vezes bate, escutar o som de alguma água, esse chiado que está aqui atrás é a cachoeira. Parece uma televisão, né? Velha, né? Que fica chiando, mas é a cachoeira. Se você não parar, meu amigo, se você ficar só na correria, meu amigo e minha amiga, não vai ter milagre, não vai ter reedição da sua história, não vai ter viver plenitude, não vai cair do céu. Pô. Precisa parar em algum momento para fazer uma leitura legal, para se preencher de coisa boa, precisa parar em algum momento para ver quais são os conteúdos que você está consumindo, precisa parar em algum momento para ver quais são as pessoas que você está andando. Se você não parar em algum momento dessa respirada, não vai ter mudança, não adianta, não tem passe de mágica. Então você pode sim ser autor da sua própria história, você pode sim mudar a sua vida. E eu estou te dando aqui não apenas a filosofia, a beleza da filosofia e etc. Mas te dando a prática também, para que você possa, usando essa prática, começar a mudar a sua vida e reescrever a sua história. Maravilha? Bom, é isso. O que eu te peço agora no final desse vídeo? Nada que todo mundo fica pedindo. Ativa o sininho. Não tô ligando para sininho. Se inscreve no meu canal. De boa. A única coisa que eu falo para você é, se esse vídeo fez sentido para você, pensa em pelo menos uma pessoa aí dentro. Que, puta, essa pessoa vai precisar. Manda para ela. Só coloca aí compartilhar e manda para ela. Porque a luz que você recebeu, que não vem de mim, gente. Não vem de mim. Eu sou um mensageiro da luz crística. Pronto. Mensageiro da luz crística é a luz vem e eu mando.
Esse é o meu papel, tá? Então, partilha essa mensagem com as pessoas que conscientemente você sabe. Não faça spam. Puta, essa pessoa vai precisar. Manda pra ela. Seguir ou não seguir, se inscrever ou se inscrever em canal, sininho ou não sininho. Aí é o que Jesus falou. Vinde a mim aqueles que têm fome e sede, e eles serão saciados. Mas não vinde a mim, Fábio. Não. Eu sou um mensageiro da luz crística. Então, se você quer receber uma palavra que vem do Pai, uma mensagem que vem do Pai Celestial, aqui pode ser um local. Maravilha? Nos vemos em breve. Paz e luz para nós. Tchau, tchau.